Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Eu estou aqui para fazer mais este vídeo hoje para o canal. Antes de mais nada, convido você a se inscreva nele, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos também a compartilhar os conteúdos dos vídeos deste canal. Hoje eu quero estar tratando, respectivamente, sobre um determinado texto bíblico, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12, a primeira parte do texto, a qual nos importa. Quero estar aqui com um objetivo neste vídeo, trazendo aqui algumas elucidações para ajudarmos, no caso, a entender melhor, a compreender melhor qual é o real sentido, no caso, não somente deste texto, dentro do seu referido contexto, mas também entender o porquê que no decorrer da história do cristianismo veio-se ter a compreensão de que esta passagem bíblica aí, no capítulo 14, numa determinada perícope, está tratando da queda de um suposto ser angelical. Sobre isso, quero estar trazendo aqui algumas explicações, algumas considerações, algumas observações, no caso, para que venha nos ajudar, no caso, a compreender o porquê de muitos acontecimentos que se deu, né, nos referentes dados e marcos da história que passaram a trazer neste texto uma interpretação e uma compreensão diferente daquilo que se tinha. Bem, o texto de Isaías capítulo 14, versículo de número 12, no texto hebraico nos diz assim: na falta Mishamayim Heleu Ben Shahar, que traduzido literalmente fica: como caíste desde os céus, estrela da alva, filho de alvorecer. Este texto bíblico aí, comumente, ele sempre foi visto no decorrer da história, no caso, como a passagem onde está registrada dentro de um determinado bloco, dentro de uma determinada perícope, que se encontra em Isaías capítulo 14, versículo 4, a partir da parte B do texto, até o versículo 21. Dentro desta perícope, dentro deste bloco, ocorre ali um chamado dito, um cântico zombeiro, aonde tem como propósito, no caso, fazer menção nesta canção, associado a uma ideia mitológica, uma forma de lamento real para zombar do rei da Babilônia. Então nós temos esse cântico, como já mencionei, aí na fala de antemão, né? Um cântico zombeiro, que se encontra do capítulo 14, verso 4, parte B, até o versículo do número 21. E o propósito e o sentido primário, no caso, desta lamentação, deste cântico zombeiro, no caso, com o propósito ali, de fato, de zombar do rei da Babilônia. Um rei humano e não um ser angelical. Então, esta sempre foi uma visão primária que se teve do texto. Mas nós observamos que dentro do contexto cristão, religioso, se tem uma outra visão deste texto bíblico. O que se tem é o seguinte, que este texto e essa passagem, ela faz referência à queda de um ser angelical, conhecido como Satã. Segundo a perspectiva de alguns, este ser angelical com o nome Satã, por outros também veio-se ao conhecimento com o passar do tempo o chamado outro nome dado a ele, como Lúcifer, no caso. E de lá para cá, de uma determinada data para cá, veio sendo repetido esta ideia no decorrer da história do cristianismo, chegando aos nossos dias atuais. Por isso hoje ainda se tem, dentro do contexto religioso cristão, a ideia que este texto está se tratando, no seu sentido ali correto e primário no texto, da queda de um ser que outrora habitava no céu, teve sua queda, no caso, e foi expulso de lá. Mas o que o texto de fato está dizendo, sabemos que é um cântico
zombeiro, tendo como destinatário, no caso ali, o rei da Babilônia. Mas a questão é, por que é que surgiu essa ideia de se ver, no caso, Lúcifer, a queda de um suposto ser chamado Lúcifer ou mesmo Satã neste texto? Bem, tudo se deu, para que possamos entender o começo, a partir ali em torno do ano 185 a 254 aproximadamente depois de Cristo. No caso, tendo início ali por um dos chamados pais da igreja, Orígenes. Orígenes, em uma das suas obras, no caso, que ele escreveu, ele relatou ali, no caso, dando conhecimento de um acontecimento, no caso, nesta passagem bíblica, onde relatava a queda de Satã. E de lá para cá, depois desse escrito de Orígenes, muitos pais da igreja vieram relatando em suas obras o mesmo ponto de vista, tendo a mesma interpretação. Geralmente veio se repetindo um assunto, no caso, que se deu início com Orígenes. Como posso mencionar aqui Tertuliano, entre muitos outros que vieram, no caso, trazendo o mesmo ponto de interpretação a respeito deste texto. Mas a pergunta é, por que Orígenes interpretou desta devida forma este texto bíblico? Bem, devemos entender uma questão que certamente levou a ele a interpretar desta forma esta passagem. Orígenes ele pertencia a uma escola alegórica de interpretação bíblica de Alexandria, no Egito, cujo método de interpretação dessa escola é tentar ir além do significado correto do texto. Então, Orígenes ele via, no caso, o texto com 3 sentidos: literal, moral e alegórico. E como ele tentava extrair do texto coisas que o texto não dizia, foi aí certamente que ele conseguiu enxergar, no caso ali, a suposta queda de um ser angelical, que no ponto de vista dele era Satã. E de lá para cá, como eu já mencionei, muitos outros pais da igreja vieram repetindo este mesmo relato dentro dessa mesma perspectiva, nessa mesma trajetória. E para piorar ainda mais a situação, quando se deu ali em torno de 347 a 400 anos, 420 depois de Cristo, veio um outro cidadão por nome Jerônimo. Compilou ali uma obra, traduzindo do hebraico no caso, que era a Vulgata Latina. E quando ele fez, no caso, o processo desta tradução, ele acabou interpretando e traduzindo este termo aqui, ó, hebraico, Helel, que significa aqui, ó, estrela d'alva, como Lúcifer. E então ele passou ali, no caso, reforçando a ideia de Orígenes, no caso. Até então, dentro da visão de Orígenes, só se via ali a queda de um ser, mas agora este ser passou a ter um nome próprio, no caso, aonde ele traduziu o termo Helel, aqui, como já mencionei, por Lúcifer, na tradução da Vulgata Latina. E isso veio acarretando em mais sérios, gravíssimos problemas. Por quê? Porque muitos leitores que se deparavam com a Vulgata Latina de Jerônimo, eles entendiam que estava se tratando aqui de um nome próprio, no caso, na tradução para a Vulgata, né? Que ele traduziu Helel, no caso, para a Vulgata, ele traduziu como Lúcifer. E muitos entendiam que Lúcifer ali era um nome, fazia referência ao nome próprio. Porém, isto foi um grave equívoco cometido, no caso, na interpretação desta palavra aqui. Por quê? Porque esta palavra, gramaticalmente, ela não indica, ela não é um substantivo próprio. Ela é um substantivo, no caso, masculino, singular, esta palavra aqui, ó. E ela não é, no caso, não faz referência, no caso, a um nome próprio. Então, aqui nós temos um substantivo, aqui nós temos a palavra ben, no caso que é filho, né? Que é outro substantivo masculino, singular construto, e aqui nós temos outro substantivo masculino singular. Então, nós temos 3 substantivos. Nenhum desses três substantivos, no caso, é um substantivo próprio, fazendo alusão, no caso, a um ser próprio, no caso, a um nome pessoal. Existem outras regras gramaticais no hebraico que também fazem nos identificar, no caso, um ser próprio, no caso, um ser pessoal. Porém, nenhuma dessas regras se encontra aqui, ó, dentro, no caso,
desta parte aqui, ó, deste texto bíblico. Helel ben Shahar, no caso, estrela da alva, filho de alvorecer. Então, pegar uma palavra que não faz referência a uma pessoa, a um ser pessoal, traduzir e aplicar, no caso, em uma outra obra que foi compilada e lá, se entender que faz menção ao nome próprio, é algo muito complicado e complexo. Por quê? Porque aqui está tratando de algo, de uma coisa, e não de um ser próprio, de um ser pessoal. Então, esta foi mais uma das interpretações erradas, né, que você teve ali através também de Jerônimo, no caso, que ele fez ali no caso, né, e também que veio a reforçar a interpretação alegórica dada por Orígenes, no caso, lá no comecinho ainda do terceiro século. Então, esses problemas, eles vieram acarretando e formulando, no caso, uma certa bola de neve. E isto, com o passar do tempo, veio, no caso, a gerar transtornos nos nossos dias atuais, onde muitos entendem que Isaías capítulo 14 está tratando da queda de um ser angelical. Sendo que não, o sentido primário e correto do texto, nós temos ali um cântico zombeiro, com referência, no caso, ao rei da Babilônia. E essa expressão aqui, ó, Helel ben Shahar, estrela da alva, filho de alvorecer, esse substantivo aí também ele é visto, essa expressão, melhor dizendo aqui ó, Helel, esse substantivo em especial, ele é visto também como um substantivo masculino apelativo, segundo o léxico Brown Darvis Briggs, que no caso ali ele faz referência dizendo que este substantivo significa aquele que brilha, no caso, e é uma forma de ser usada ali como um epiteto, no caso, referente ao rei da Babilônia. No caso, querendo dizer que ele era uma forma de alguém que possuía um certo esplendor, algo desse tipo, era uma forma de tratamento dado não somente a ele, mas aos reis da época. Reconhecer eles como um ser glorioso, um ser de glória, um ser resplandecente. Então, é algo similar, geralmente, a isso, a ideia no texto, que no caso, que era aplicado ao rei da Babilônia. Mas fato é que o capítulo 14, do versículo número 4, parte B, até o versículo número 21, dentro desta perícope, dentro deste bloco, o dito mencionado ali tem como propósito e finalidade mencionar um cântico zombeiro, tendo como referência ali no caso, dentro desta perícope, o rei da Babilônia, e não retratando no caso a queda de um ser angelical, segundo fez no caso o Orígenes na sua obra e depois reforçado por outros pais da igreja como Tertuliano, como Agostinho, entre outros, e também especificamente Jerônimo, que cometeu um erro ali no caso na sua Vulgata Latina, e muitos que leram entenderam que ali no caso Lúcifer se tratava de um nome próprio no caso ali, fazendo referência à queda realmente de um ser angelical dentro da perícope deste texto. Bem, o que eu queria compartilhar com vocês nesta ocasião era isto. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.